5 de abril, São Vicente Ferrer, confessor. Hoje, mais uma vez, é a Espanha católica que oferece um dos seus filhos à Igreja, que ela possa apresentá-lo ao mundo cristão como modelo e patrono. Vicente Ferrer, ou, como era chamado, o anjo do julgamento, chega-nos proclamando a aproximação do juiz dos vivos e dos mortos. Durante o seu tempo de vida, atravessou quase todos os países da Europa, pregando esta terrível verdade, e o povo desses tempos passou dos seus sermões a bater-lhes nos seios, a gritar a Deus para ter piedade deles, numa palavra, convertida. Nestes nossos dias, o pensamento daquele dia horrível, quando Jesus Cristo aparecerá nas nuvens do céu e julgará a humanidade, não tem o mesmo efeito sobre os cristãos. Acreditam no juízo final, porque é um artigo de fé, mas, repetimos, o pensamento produz pouca impressão. Após longos anos de uma vida pecaminosa, uma graça especial toca o coração, e testemunhamos uma conversão. Há milhares assim convertidos, mas a maioria deles continuam a levar uma vida fácil, confortável, raramente pensando no inferno, e ainda menos raramente no julgamento com Deus para pôr fim ao tempo. Não foi assim na idade cristã, nem é agora assim com aqueles cuja conversão é sólida. O amor é mais forte neles do que o medo, e, no entanto, o medo do julgamento de Deus está sempre a viver dentro deles, e dá estabilidade à nova vida que começaram. Os cristãos que têm dívidas pesadas com a justiça divina, por causa dos pecados das suas vidas passadas, área do que, não obstante, fazem do tempo da quaresma uma temporada para evidenciar a sua cobardia e tépida, certamente, tais cristãos como estes devem muito raramente perguntar-se o que será deles naquele dia, quando o sinal do Filho do Homem aparecer nos céus, e quando Jesus, não como Salvador, mas como juiz, separar as cabras das ovelhas. Mateus 25, 31 a 46, supõe-se que receberam uma revelação de Deus. Sejamos mais prudentes, vamos ficar de guarda contra as ilusões de uma indiferença orgulhosa e autossatisfeita, vamos assegurar a nós mesmos, por arrependimento sincero, a esperança bem fundamentada, que no dia terrível, que fez tremer os próprios santos, ouviremos estas palavras do juiz divino dirigidas a nós: venham, abençoados do meu Pai, possuam o reino preparado para ti, da fundação do mundo. Mateus 25, 34, Vicente Ferrer deixa a célula pacífica do seu mosteiro, para que possa ir e despertar os homens para a grande verdade que tinham esquecido, o dia da inexorável justiça de Deus. Não ouvimos as suas pregações, mas não temos o Evangelho. Preparemo-nos, portanto, para comparecer perante ele, que nos exigirá um relato rigoroso das graças que ele tão profusamente despejou sobre nós, e foram a compra do seu sangue. Felizes por eles que gastam bem as suas quaresmas, pois podem esperar um julgamento favorável. A liturgia dá-nos, nos matins de hoje, o seguinte relato abreviado da vida deste santo servo de Deus. Vicente nasceu em Valência, na Espanha, de pais respeitáveis. Mostrou a gravidade da velhice, mesmo quando era uma criança. Considerando dentro de si mesmo, tanto quanto a sua mente jovem sabia, os perigos deste mundo sombrio, recebeu o hábito na ordem dos pregadores quando tinha 18 anos de idade. Após a sua profissão solene, ele diligentemente se aplicou aos estudos sagrados e ganhou, com muitos aplausos, o grau de doutor da divindade. Pouco depois, obteve licença dos seus superiores para pregar a palavra de Deus. Expôs a perfídia dos judeus, e refutou as falsas doutrinas dos sarracenos, mas com tanta seriedade e sucesso, que trouxe um grande número de infiéis à fé de Cristo, e converteu muitos milhares de cristãos do pecado ao arrependimento, e do vício à virtude. Deus o escolheu para ensinar o caminho da salvação a todas as nações, e tribos, e línguas, como também para alertar os homens da vinda do último temido dia do julgamento. Ele pregou tanto que atingiu terror nas mentes de todos os seus ouvintes, e transformou-os de afetos terrenos para o amor de Deus. O seu modo de vida, enquanto exercia este cargo de pregação apostólica, era o seguinte: ele cantava missa todos os dias de manhã cedo, entregava um sermão ao povo, e, a menos que fosse absolutamente obrigado a fazer o contrário, observava um jejum rigoroso. Deu conselhos santos e prudentes a todos os que o consultaram. Nunca comeu carne de carne, nem usava roupa de linho. Reconciliava as partes em disputa e restaurava a paz entre as nações que estavam em variância. Trabalhou zelosamente para restaurar e manter a união da roupa perfeita da igreja, que, na altura, era alugada por um cisma terrível. Brilhou em todas as virtudes.
Era simples e humilde, e tratava os seus itras e perseguidores com mansidão e afeto. Muitos foram os sinais e milagres que Deus forjava através dele, em confirmação da santidade da sua vida e pregação. Ele muitas vezes restaurava os doentes à saúde, colocando as mãos sobre eles. Expulsou os espíritos impuros dos corpos de tais pessoas. Deu ouvidos aos surdos, discurso aos mudos, visão para cegos. Curou leprosos e ressuscitou os mortos. Longamente, desgastado pela velhice e enfermidades corporais, depois de viajar por muitos países da Europa, e colhendo uma abundante colheita de almas, este arauto incansável do Evangelho terminou a sua pregação e a sua vida em Vannes, na Bretanha, no ano de Nosso Senhor 1419. Foi canonizado pelo Papa Calixtus III. O breviário dominicano contém as seguintes responsões e antípons em homenagem a este ilustre pregador. O Pai Celestial, o governante de todas as nações, enviou, quando a noite do mundo surgiu, um novo profeta, Vicente, o professor do povo cristão. Ele anuncia aos homens a abordagem do julgamento de Deus, que todos os homens verão com os seus olhos. Deus do medo, esta é a sua exclamação preferida, o tempo está à mão para o seu julgamento, que todos os homens verão com os seus olhos. Pisando no árduo caminho de Cristo, e evitando prazeres terrenos, convenceu os homens da verdade, e pôs em fuga a escuridão do erro. As suas doutrinas eram mais bem-vindas do que a luz do sol, o seu mundo era mais ardente que o fogo. Ele deu luz aos países do Ocidente, e o seu nome foi proclamado em todo o mundo. Passou a noite nas Sagradas Escrituras, despertando para contemplar e estudar. Na manhã, como uma estrela justa, brilha com um maravilhoso raio de sabedoria. À noite, ele tem um remédio para salvar todo tipo de doenças. Não passa nenhuma hora deste dia, em que ele não faz uma boa ação. À noite, tem um remédio para todo tipo de doenças. Ela inflama as mentes dos seus ouvintes pelas suas palavras de vida eterna, inspira os corações dos homens com um amor de dons celestiais, sublimemente trata as virtudes, ensinando os homens a ceder cada vício. Multidões ansiosas seguem-no, quando prega as suas doutrinas divinas. Vicente, abençoado com a luz profética, falou admiravelmente sobre o fim do mundo. Ele pôs-se, como sol, no mundo ocidental, e, rodeado por uma tropa de anjos, ascendeu as brilhantes mansões do céu. Quão grandiosa deve ter sido a tua eloquência, ó Vicente, que poderias despertar os homens da sua letargia, e dar-lhes para sentirem todos os terrores do terrível julgamento. Os nossos antepassados ouviram a vossa pregação, e regressaram a Deus, e foram perdoados. Nós também estávamos sonolentos de espírito quando, no início desta época santa, a Igreja nos despertou para o trabalho da nossa salvação, borrifando as nossas cabeças com cinzas, e pronunciando sobre nós a sentença do nosso Deus, pelo qual estamos condenados à morte. Sim, devemos morrer. Estamos a morrer em breve, e um julgamento deve ser realizado sobre nós, decidir o nosso luto eterno. Então, no momento fixado nos decretos divinos, voltaremos a erguer-nos, para que possamos ajudar no solene e terrível julgamento. As nossas consciências serão abertas, as nossas boas e más ações serão pesadas, perante toda a humanidade, após o qual, a sentença já pronunciada sobre nós no nosso julgamento particular será tornada pública. Pecadores como nós somos, como poderemos carregar o olho do nosso Redentor, que será então o nosso inexorável juiz? Como vamos suportar até mesmo o olhar dos nossos semelhantes, que então contemplarão todos os pecados que cometemos? Mas acima de tudo, qual das duas frases será nossa? Se o juízo pronunciasse neste preciso momento, nos colocaria entre os abençoados do seu Pai, ou entre os amaldiçoados? À sua direita, ou à sua esquerda? Os nossos pais foram apreendidos com medo quando tu, ó Vicente, fizeste estas perguntas. Eles fizeram penitência pelos seus pecados, e, depois de receberem perdão de Deus, os seus medos diminuíram, e a alegria sagrada encheu as suas almas. Anjo do julgamento de Deus, rezar por nós, para que possamos ser movidos para o medo salutar. Daqui a poucos dias, e veremos o nosso Redentor ascendendo a colina do Calvário, com o peso pesado da sua cruz sobre ela. Vamos ouvi-lo assim falado para as filhas de Jerusalém. Choremos no mais de Rui, mas choramos por vós e pelos vossos filhos. Se na madeira verde fizerem estas coisas, o que deve ser feito na seca? Lucas 23 e 28, 31. Ajude-nos, ó Vicente, a lucrar com estas palavras de aviso.
Os nossos pecados reduziram-nos à condição de ramos mortos secos, que são bons para nada, mas para queimar no fogo da vingança divina, ajudar-nos, pela tua intercessão, a estarmos mais uma vez unidos àquele que nos dará a vida. O teu zelo pelas almas era extremo, tomar o nosso sob o seu cuidado, e obter para eles a graça de perfeita reconciliação com o nosso juízo ofendido. Reza, também, pela Espanha, o país que te deu vida e fé, a tua profissão religiosa e o teu sacerdócio. Os perigos que agora ameaçam requerem todo o teu zelo e amor, exercê-los a seu favor, e ser o seu protetor fiel. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.